Após um período conturbado no cenário político e econômico, com hiperinflação, congelamento de preços, troca de moedas e a queda de um presidente, o brasileiro já não acreditava mais haver uma solução para a situação econômica do país. Diversas tentativas de estabilização da moeda brasileira falharam entre 1980 e 1993. Para muitos, o Plano Real tinha tudo para ser mais um fracasso, mas por incrível que pareça, foi um sucesso econômico. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco a história do Plano Real e as suas consequências não apenas para o mercado financeiro, mas também no dia a dia das pessoas. Mas antes de começarmos, se você gosta do conteúdo do canal e quer saber mais histórias e curiosidades a respeito do mercado financeiro, considere se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. E ao final do vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e deixar o seu comentário. Imagine receber o seu salário e ter que sair correndo para ir aos supermercados fazer suas compras, pois se não o fizer, corre o risco de o salário não ser suficiente para comprar tudo aquilo que necessita. Pode parecer estranho, mas isso de fato aconteceu no Brasil no final da década de 1980. Durante a década de 1980 e início da década de 1990, as pessoas recebiam seus salários e já tinham que ir ao mercado comprar tudo aquilo que necessitavam para passar o mês. A inflação era tão alta que, se deixassem para comprar alguns dias depois, provavelmente já não conseguiriam comprar tudo aquilo que planejavam. E no mês seguinte recebiam um novo salário, já ajustado para minimizar os efeitos da inflação. Daí que vem o hábito do brasileiro de fazer a compra mensal, que dura até hoje, mesmo em um cenário de inflação controlada. Em 1985, quando José Sarney assumiu a presidência do Brasil, o país passava por um período de hiperinflação. No início da década, em 1980, a inflação estava próximo de 100% ao ano. Já em 1989, a inflação atingia o patamar de quase 2.000% ao ano. Foram diversas as tentativas para tentar controlar a inflação. Algumas até surtiam efeito imediato, mas com o passar do tempo, o que se viu foi desabastecimento e preços cada vez mais altos. Planos Cruzado 1 e 2, em 1986. Plano Bresser, em 1987. Plano Verão, em 1989. Planos Collor 1, 2 e 3. Nenhum deles surtiram o efeito esperado. Em 29 de dezembro de 1992, Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil, substituindo Fernando Collor, que havia sofrido o processo de impeachment. Itamar Franco nomeou Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Em 1993, a inflação acumulada era de quase 2.500% ao ano. Os preços subiam sem parar, acabando de vez com o poder de compra dos brasileiros. Fernando Henrique montou uma equipe de economistas para estudar uma forma de controlar a inflação. Tal equipe foi coordenada por Pedro Malan, que na época era presidente do Banco Central. Foi apresentado então um plano para conter a inflação e reconquistar a confiança na economia brasileira. O plano recebeu o nome de Plano Real, e foi fundado em 3 etapas distintas. Criação da URV, com a intenção de preservar o poder de compra da massa salarial. Equilíbrio das contas públicas, visando a redução de despesas e aumento de receitas. Lançamento de uma nova moeda, o real, utilizado até os dias de hoje. Em janeiro de 1994, a inflação atingiu 41% ao mês. Em 27 de fevereiro de 1994, Itamar Franco criou a Medida Provisória 434. Tal medida criava a Unidade Real de Valor, também conhecida pela sigla URV. Como as pessoas já não acreditavam mais nas medidas feitas pelos governantes para controle da inflação, a URV foi a saída para acabar com o efeito psicológico nas pessoas, fazendo-as acreditar que ainda havia esperança. Os preços dos produtos ficaram fixados em relação à URV, mas a paridade entre Cruzeiro e URV era determinada pela cotação do dólar do dia anterior. Na prática, em um determinado dia, um produto custava um URV. Passado um determinado período, o mesmo produto continuaria custando um URV,
Porém, a cotação de URV para cruzeiro havia mudado, visto que a inflação corroía o poder de compra das pessoas. Para entender melhor, imagine que no dia 1º de março de 1994, você compre um produto por uma URV. Na prática, você não possui uma URV, pois esse era apenas um conceito. Então você olha a cotação da URV e descobre que uma URV vale 600 cruzeiros. Você então paga 600 cruzeiros por este produto. 2 semanas depois, você vai ao mercado comprar o mesmo produto e vê que ele continua custando uma URV. Mais uma vez você olha a cotação e descobre que uma URV está valendo 800 cruzeiros. Então você desembolsa 800 cruzeiros por esse mesmo produto. Na prática, a inflação ainda existe, pois você está pagando cada vez mais pelo mesmo produto, conforme o passar do tempo. Mas a grande sacada aí está no fator psicológico. Ao ver que o mesmo produto continua custando o mesmo valor em URV, as pessoas passaram a confiar mais nas medidas econômicas adotadas durante a implantação do Plano Real. O efeito psicológico que a criação da URV fez nas pessoas foi de vital importância. Em anos anteriores, apenas trocar uma moeda pela outra não tinha surtido o efeito esperado. De 1970 até 1994, o brasileiro conheceu 5 moedas: cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro e cruzeiro real. E em todas essas trocas, o governo não conseguiu resolver o problema da hiperinflação. A URV era uma moeda escritural, ou seja, apenas uma moeda de referência, e não existia fisicamente. Em 1º de julho de 1994, há de fato a troca da unidade monetária. A URV deixava de ser apenas um conceito, e passava a ser uma moeda, só que dessa vez se chamaria apenas real. Um real passou a valer 2.750 cruzeiros reais, que era a conversão da URV para cruzeiros reais em 30 de junho de 1994. Para manter a confiança dos brasileiros no real, o governo manteve uma política de câmbio fixo. O governo atuava ativamente para manter a cotação do dólar a uma paridade de quase 1:1. Embora a política de câmbio fixo tenha ajudado a manter a confiança da população na nova moeda, era algo que não se sustentaria para sempre, devido aos problemas que são causados por isso. Com um dólar valendo pouco mais do que R$1, cria-se o cenário onde é mais vantajoso comprar mercadorias produzidas em outros países. E isso desacelera a produção nacional. O setor de turismo nacional também sofre, pois fica mais barato viajar para o exterior. Já os setores brasileiros que ganham dinheiro com exportação, passam a ganhar menos. Outras consequências de manter a paridade do real com o dólar, é o aumento da taxa de juros e a diminuição das reservas internacionais. Em 1999, a taxa Selic estava em 25%. Já as reservas internacionais, haviam passado de pouco mais de 75 bilhões em abril de 1998, para 36 bilhões em janeiro de 1999, em decorrência do câmbio fixo. Continuar com a política de câmbio fixo tornou-se algo insustentável. Em janeiro de 1999, o governo brasileiro passou a adotar o câmbio flutuante. Desta forma, o governo parou de controlar o câmbio. Em fevereiro de 1999, o dólar já estava valendo quase R$2, e foi aumentando até chegar aos patamares atuais. Hoje, com a política de câmbio flutuante, o governo não intervém mais no preço do dólar, apenas em casos específicos, para evitar uma flutuação acima do normal no câmbio. A inflação acumulada de julho de 1994 a julho de 2024 foi de 660%. Na prática, o que você comprava com R$1 no início do Plano Real, hoje você precisaria de R$ 7,60. Pode parecer uma alta grande, porém, se lembrarmos que antes da criação do Plano Real, a inflação bateu mais de 1000% ao ano, em alguns anos, veremos que 660% em um período de 30 anos não é nada absurdo.
Outro aspecto positivo para o real é que os dados financeiros das negociações em bolsa de valores, antes de 1994, não são confiáveis e não agregam muita informação, devido à alta inflação e às mudanças de moedas sofridas no período. Hoje, com quase 30 anos de plano real, os dados de cotações da bolsa de valores que temos são mais precisos e confiáveis. Claro que isso se deve também às mudanças tecnológicas presenciadas no período, mas é inegável o fato de que termos uma moeda mais estável também tenha contribuído para dados mais precisos do mercado financeiro. Já no âmbito de equilíbrio das contas públicas, foram realizados corte de despesas, abertura econômica com a redução de tarifas de importação e aumento de impostos federais. Este último, embora não seja do agrado de todos, serviu para ajudar o governo a rebalancear as suas contas. A privatização de diversas empresas estatais também entrou no pacote de equilíbrio das contas públicas. No período de 1994 a 2000, foram privatizadas diversas empresas, entre elas a Light, em 1996, Vale do Rio Doce em 1997, diversos bancos estaduais, dentre os quais podemos citar o Banespa, Banco do Estado de São Paulo, que foi adquirido pelo Santander, empresas do setor de telecomunicações e diversas empresas do setor elétrico. O governo também vendeu o excedente de suas ações da Petrobras, mantendo apenas o mínimo suficiente para manter o controle acionário da empresa. Enfim, hoje passados quase 30 anos desde a sua criação, não se pode negar que o Plano Real foi muito importante para a vida de todos os brasileiros. Conhecer a sua história é importante para entendermos as dificuldades que passamos no passado e entender toda a evolução que passamos até os dias de hoje. No âmbito econômico, ainda temos muito o que melhorar, mas sem dúvida, o Plano Real faz parte desse progresso lento e gradual pelo qual estamos passando. Se você gostou deste vídeo e deseja ver outros vídeos de histórias e curiosidades a respeito do mercado financeiro, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.